Oi, pessoal! O Câmara Aberta está começando e traz mais uma aula para o Enem. Nós preparamos edições especiais do programa, onde professores assumem o comando aqui no estúdio e revisam os assuntos que merecem mais atenção em cada disciplina. Hoje é a vez do professor de português Arthur Gomes compartilhar conhecimento com a gente. E então, pessoal, hoje começa aí as dicas de língua portuguesa. Fiquem atentos, assistam bem a essa aula, porque com certeza tudo que nós vamos falar agora vai ser bom para o seu Enem, para a sua prova, para que você saia bem nessa parte de língua portuguesa. Muitos dizem que a parte de língua portuguesa é o bicho-papão, é difícil, é nada, isso é a parte mais simples, é a parte é o menos descomplicado da história. Então fica atento às nossas dicas que você vai sair bem nessa prova. Vê só. Antes de entrar propriamente dito na parte de língua portuguesa, nessas questões objetivas que trata a língua, temos algo a falar antes. Então fica atento. Olha só, dicas primordiais para que você possa sair bem, não só na parte de língua portuguesa, mas também nas outras disciplinas. A principal dica é manter a calma. Então, dorme bem no dia anterior, se alimenta bem antes de sair de casa, tenta manter a calma, controla a ansiedade e aí confere lá o seu material, confere lá a caneta, se interioriza e parte para a prova. Então, primeira dica para que você possa sair bem, manter a calma. Se alimenta bem e vai fazer a prova. Chega lá, chegou no local de prova, recebeu sua prova, o que é que você tem que fazer agora? Pega a sua prova e faz aquilo que nós chamamos de primeira leitura. É a leitura dinâmica da prova. Então, pega a prova, folheia, no meu caso, que vai ter a parte de produção textual, vai ver a proposta lá, ver a parte de redação, que daqui a pouco nós vamos falar, vamos dar dicas fantásticas para que você saiba bem na prova de redação também. Então, vê qual é a proposta de redação. Se não souber, não tem que se assustar não. Com certeza, com a leitura da prova, depois de interiorizar aquele assunto, a sua mente vai abrir e você com certeza vai sair bem também na parte de produção textual. Então, primeira dica, mantenha calma. Segunda dica, ao pegar a prova, faz logo a leitura dinâmica, vê logo as questões, parte para a prova lá de produção textual, vê qual é o tema. E para que tudo isso, pessoal? Para que a sua mente aqueça, para que você comece a entrar naquele clima, para que você entre no clima da prova. E ao entrar no clima da prova, aí sim, vamos partir para as questões, vamos resolver as questões e com certeza, com o que nós vamos falar agora, você vai se sair bem. Eu não tenho a menor dúvida disso, certo? Então fica atento. Gente, ao pegar a prova de língua portuguesa, você vai se deparar com 9 competências. O Enem trabalha com você, candidato, 9 competências, das quais a segunda eu não vou poder abordar porque é referente à parte de língua estrangeira. Então, a grosso modo, dentro de língua portuguesa, nós vamos tratar de 8, porque uma é referente à parte de língua estrangeira. Dentre dessas 8 competências que nós vamos dar dicas agora, as fundamentais para que você saia bem, a primeira é um assunto muito abordado, não só a nível de Exame Nacional de Ensino Médio, mas a nível de concurso público também, certo? É um assunto que está muito em evidência na atualidade, nas provas hoje em dia. E que assunto é esse? Você já está se perguntando aí. É o assunto que nós chamamos de variação linguística. E como é que essa variante linguística vai ser abordada na sua prova? Fácil, fácil, fácil. Gente, preste atenção nessa característica. Olha só, a sua prova, ela vai vir falando não só da linguagem específica, não da linguagem que nós usamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas vai vir também aquela linguagem virtual, das tecnologias da informação e da comunicação. É o que o INEP, o que o Enem chama de TIC. O que é que vai ser a TIC? Tecnologia da informação e da comunicação. E isso vai ser abordado com você dentro das questões objetivas, mais especificamente em que competência o Enem vai abordar isso? Nas competências 1 e na competência de número 9. Então você já começa a entender o seguinte, se eu tenho 8 competências para falar para vocês, nesse curto intervalo de tempo, eu já vou abordar 2, as competências 1 e 9. E agora você deve estar se perguntando,
como é que isso vai ser abordado na minha prova? Isso vai ser abordado no aspecto interpretativo. Então, se lembra do seguinte, ó, aquela aula de gramática lá do seu professor, ela vai ser explorada demasiadamente mais a nível da sua redação, da sua produção textual. E as questões objetivas, o que é que acontece com ela? Vai partir mais do âmbito da interpretação. Não que não caia questões de gramática na prova, cai, mas isso aí vai ser o mínimo, vai ser 2%, 1% da prova. E os 99%, os 98% vai ser o quê? São questões interpretativas. E aí você tem que estar atento nessa primeira dica, que é qual? A variação linguística. Para isso, vamos mostrar como é que o Enem vai cobrar isso de você. Preste atenção nesse texto que vai aparecer agora na tela e nós vamos dar essa dica para você de como é que isso vai ser abordado a nível de Exame Nacional de Ensino Médio. Preste atenção. Uma das provas do Enem vem todo o enunciado e aí traz esse texto aí. Né? O diálogo do antigo Message, e aí tem João diz, oi, Pedro diz, beleza? João diz, na paz, e você? Pedro diz, tudo tranque. João diz, o que está fazendo? Pedro diz, tenho que sair agora. João falou com a abreviação FLW, Pedro diz, valeu, abraço. Né? Isso com a linguagem mais virtual. Pronto, pessoal, o que é que você tem que ficar atento para um texto como esse? Olha só, lá vai a nossa outra dica, tá? Antes desse texto, o Enem tem a característica de dar um enunciado enorme, um texto enorme. Para responder uma questão desse tipo, você não precisa ler todo o texto previamente, o texto que vem antes. Se você ler apenas o enunciado, você consegue responder essa questão. E essa questão ela aborda especificamente o quê? É saber qual é a característica do antigo Message. Entre outras palavras, qual é a característica das redes sociais hoje mediante a linguagem? E aí nós sabemos a alternativa lá, eu não coloquei, mas a alternativa dentro da parte interpretativa, ela iria girar em torno de quê? Que a abreviação, a linguagem virtual tem essa característica de abreviar, porque há essa possibilidade de algo mais rápido, algo imediato. Então, o Enem vai tratar isso com você. E aí você já fica esperto, já fica ligado, por quê? Porque eu já dei para você mais uma outra dica. Não lê todo o enunciado, não lê todo o texto. Parte logo para o enunciado da questão, porque algumas vezes dá para você responder a questão mesmo sem ler aquele enorme texto. E aí eu digo para você, a prova de língua portuguesa ela não é difícil. A prova de língua portuguesa ela é cansativa. Haja vista que você já vem de uma maratona do dia anterior, aí se submete à pressão de uma produção textual, submete à pressão de contas, e aí quando pega a prova de língua portuguesa você realmente se desgasta. Então a prova não é difícil, ela é desgastante, essa é a verdade. Então assimila bem essa outra dica, tá? Não lê todo o texto, não lê todo o enunciado, parte logo para o que a questão diz. Se você não conseguir, aí sim, vai lá para os textos e tenta resolver a questão. E por que eu digo isso? Eu não trouxe essa questão para você, mas uma das provas do Enem abordou o seguinte, dava dois textos enormes, aquela característica do Enem. E uma falava sobre o Facebook e a outra sobre o Twitter. Né? E o enunciado já dizia assim, gente, o texto já tinha um resumo do texto 1. Né? O texto 1 fala sobre isso, e dava um resumo do que era o Facebook. E qual era a pergunta referente à questão? Dizia assim, o texto 1 fala sobre isso e o texto 2 fala sobre o quê? E aí nós tínhamos que partir para a interpretação. Mas o que é que eu estou querendo mostrar para você? Não havia necessidade de ler o texto 1. Havia necessidade apenas de ler o texto 2. E com isso você ganha tempo. Com isso você se desgasta menos. Você sai menos dessa pressão. Tá certo? Então, dentre essas competências, a 1 e a 9 é exatamente isso que o INEP vai fazer com você. É isso que o Enem vai trabalhar com você. Vai mostrar, colocar um texto para você e pedir qual é a relação que há da linguagem virtual, o impacto da linguagem virtual perante a sociedade. Então, grava isso, fica ligado nessa dica. E aí você deve estar se perguntando agora, mas Arthur, e como é que isso vai ser abordado mediante a fala propriamente dita? Facílimo. Para isso, eu trouxe uma outra charge, uma outra tirinha, para que você veja como é que o Enem vai trabalhar isso com você. Vamos ficar atento nessa tirinha. Olha só. Lá vai uma outra dica para você. Lembre-se de que o Enem sempre vai abordar assuntos atuais, assuntos da modernidade, tá certo? Assuntos que denotem um problema, uma crítica. E aí nós temos uma, ó.
Enquanto isso, na Amazônia, em 2059, árvore era assim desse jeito, Juquinha. Tá vendo? Que barato, vovô. E aí nós temos ali o Museu Arqueológico, né? E aí, como é que essa questão ela vai ser explorada a nível de Exame Nacional de Ensino Médio? Essa questão vai ser o seguinte, gente, e você vai se deparar muito com isso aí, tá? Perceba que ali há uma característica da variante linguística. E que característica é essa? É algo que nós usamos muito no nosso cotidiano, que é a abreviação do verbo estar. E aí eu já vou falar sobre a parte de produção textual daqui a pouco, mas eu já peço uma coisa a você, meu caro estudante, meu caro candidato. Cuidado com essa abreviação. Não existe o verbo eu tô, tu tá, ele tá, nós estamos, vós tais, eles estão. Não existe isso. O que existe é o verbo estar. E aí é aí que a gramática vai cobrar de você a nível de produção textual. Para essa questão objetiva em específico, o que é que você tem que ficar atento, caro candidato? Tem que ficar atento porque a questão vai girar em torno justamente onde é que tem uma marca linguística, uma marca da oralidade. É justamente nessa abreviação do verbo estar para o tá. E que você vai ficar ciente e não vai usar isso, mas a nível da sua produção textual. Bem como não usar aquela nossa amiga preposição, a preposição para, não é assim? Que nós usamos muito com o pra, certo? Então fica atento, não existe o pra, existe o para, ok? Mas aí, dando sequência, vamos observar também a nível de interpretação textual e vamos ver o texto que nós trouxemos agora, tratando desse âmbito. Olha só, cuidado com esse texto, muito explorado a nível de concurso, a nível de Exame Nacional de Ensino Médio. Aqui fala especificamente da gramática, tá? Pronominais, é o texto Pronominais de Oswald de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. E aí o que é que eu quero dizer para você? A crítica social. A gramática diz, dê-me. Mas o bom branco e o bom negro, a população vai dizer o quê? Me dá. Certo? Então fica atento também para essa parte da crítica social mediante aos poemas como esse Pronominais de Oswald de Andrade. Temos um outro também, de um outro poeta muito conhecido, vamos dar uma olhada agora, Carlos Drummond de Andrade, vai falar sobre aula de português, a linguagem na ponta da língua tão fácil de falar e de entender, a linguagem na superfície estrada de letras, sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe e vai desmatando o Amazonas da minha ignorância. Figuras de gramática, esquipáticas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua, entrecortada do namoro com a prima. O português são dois. O outro, mistério. E aí o que é que você tem que ficar atento nesse poema? Grava. A parte da interpretação textual, olha outra dica fantástica, a interpretação textual correlacionado com a crítica social, não é? Os dois poemas mostram isso, esses dois autores do modernismo brasileiro mostram isso, a gramática diz uma coisa, mas a linguagem popular diz outra, e vai mostrando essa relação da crítica social do que é essa realidade da variação linguística. Ali, pode ser explorado também nesse texto a questão das figuras de linguagem, né? Tão bem exploradas como a metáfora, a antítese e o paradoxo. Então, ficar atento também para essa realidade. Para nós finalizarmos a primeira parte desse bloco, porque quando voltarmos nós vamos falar da parte de produção textual, você tem que ficar atento também para a parte das artes. Então vamos dar uma olhada nas gravuras que eu trouxe, bem como da arte e como da parte da educação física. Olha só o que nós trouxemos. Aí, gente, questão de educação física, por que explorar dentro da parte de linguagem também? O que é que o Enem vai trabalhar com você dentro dessa forma? Qual a relação que tem lá da ginástica, lá, mostra a flexibilidade, mostrando esse lado da educação física. O impacto da tecnologia na modernidade, o homem que passa, de certa forma, a ficar mal a nível de sua saúde, bem como a má alimentação. Então, essa primeira parte, nós encerramos aqui. Voltamos daqui a pouco, depois de um break comercial, falando um pouco das artes dentro das questões objetivas e falando para você, dando dicas maravilhosas para você dentro da parte de produção textual. Então, nos aguarde, daqui a pouco nós voltamos. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você.
Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Então, pessoal, estamos de volta aí depois desse break comercial e aí vamos dar continuidade, vamos finalizar essa parte das questões objetivas e vamos adentrar naquilo que é primordial, na parte que não desgasta mais, que é mais essencial, que é a parte de produção textual. Então, fica atento para as nossas dicas. O que o Enem também aborda dentro dessa, que é muito estudado dentro dessas questões, além da variação linguística, além da parte da educação física, como nós acabamos de mostrar, é também o estudo da arte, gente. E aí você precisa, amigo candidato, estar ciente dessa relação da literatura com a arte. Para isso eu trouxe aí duas imagens para que nós possamos fazer um breve comentário sobre elas e ver como é que o Enem trabalha dentro dessa forma. A primeira imagem ali, que é muito explorada, gente, é uma imagem do pintor cubista Pablo Picasso. E isso o Enem aborda demasiadamente. Então, amigo candidato, você tem que entender, você tem que compreender, saber qual é a característica de Pablo Picasso. Aqueles autores, aqueles pintores, aqueles poetas, aqueles pintores lá das vanguardas europeias. Pablo Picasso, de uma forma especial, como cubista, tem essa forma de pintar através dos triângulos, das formas geométricas, dos retângulos. Então, você tem que estar muito ciente disso. Ao bater o olho, saber e conseguir identificar que essa pintura, por exemplo, é uma pintura de Pablo Picasso. Ao lado, um outro pintor aí brasileiro moderno, tá, que retrata a crítica social mediante aos quadros, que é Portinari, Cândido Portinari, né? Que nesse quadro aí, Os Lavradores de Café, faz uma denúncia do trabalho abusivo, do excesso de trabalho, os membros avantajados, os pés avantajados, os braços também avantajados. O que é que Portinari está querendo dizer com isso? O excesso do trabalho, né? A descarga, o desgaste físico. E como é que Portinari fazia isso? Avantajando bem os membros, as pernas, os braços. O que é que eu quero dizer com isso como dica para que você possa acertar, não perder essa questão? É poder ver as características desses pintores. Pega lá as vanguardas europeias, que vão influenciar diretamente no modernismo brasileiro, e vê as características do futurismo, do cubismo, do dadaísmo. Quais são as características desses pintores? Quais são as características dos pintores brasileiros? E por que isso, gente? Porque assim que você vê esses quadros, você já tem que assimilar. Isso é de Pablo Picasso. Aqui é de Portinari, como nós colocamos aí. E esses quadros, esses dois pintores, eles são muito explorados a nível de Exame Nacional de Ensino Médio. Então, dentro da parte de artes, fechando mais essa relação da competência, mais uma competência, fica esperto nisso aí e reforça esse teu estudo, aumenta o teu estudo. Ok? Mas agora vem para aquela parte mais importante, para aquela parte que é essencial dentro da prova de língua portuguesa, que é a parte de produção de texto. E aí, de forma bem prática, gente, dentre as 5 competências que a parte de produção textual cobra de você, o que é que você tem que ficar atento? Você vai ficar atento a essas dicas. Olha só, a introdução, você tem que fazer a seguinte pergunta. Quando você pegar a proposta de redação, leu a proposta, você faz essa pergunta. O que eu acho sobre isso? Então anota lá em cima, vai no rascunho, ao lado lá e coloca assim, o que eu acho? Coloca para você. E a partir daí, formule ideias. O que é que eu acho sobre isso? Certo? Então, depois do que você acha, lembra-se, nós iremos partir para a segunda pergunta.
por que eu acho. O porquê eu acho deve estar no seu desenvolvimento, é a defesa da introdução, é a defesa do que eu acho. Então, faz essas duas perguntas, o que eu acho e por que eu acho, tá certo? Deixa claro na sua introdução o que você acha. E aí é o que eu vou mostrar para você agora nesse texto que nós vamos ler. Preste atenção e vê o que esse aluno fez na sua introdução. Olha só, esse Enem foi o Enem que falava da questão de nós sermos filmados constantemente. Olha só essa introdução, gente. Câmeras que gravavam qualquer movimento, telas transmitindo notícias a todo minuto, o estádio, a mídia controlando os cidadãos. O mundo idealizado por George Orwell em seu romance em 1984, onde aparelhos denominados teletelas controlam os habitantes de Oceania vem se tornando realidade. Com a televisão e principalmente a internet, somos influenciados, para não dizer manipulados todos os dias. E aí já dá para perceber mais duas características da introdução. Perceba que ficou lá, o que eu acho. O aluno já deixou e eu tenho a plena convicção de que você entendeu que o aluno ele não vai falar bem dessa questão do virtual, de nós estarmos sendo sempre vigiados, gravados a toda hora, a todo momento. E no final da introdução, o aluno deixa isso a entender. Então, o que eu acho fica no final. Qual é outra característica da introdução? É a contextualização. O que é que esse aluno especificamente faz, gente? O aluno pega, contextualiza através de um texto, um romance de 1984, certo? E, através desse livro, usa o aspecto da contextualização para depois dizer o que eu acho, certo? Vamos ver agora a parte do desenvolvimento, que é a defesa da tese. É a segunda pergunta que você precisa responder. Se você fez o que eu acho, agora você precisa fazer a segunda pergunta e respondê-la. Por que eu acho? Então vamos ver o que é que esse aluno que tirou nota 1000 vai dizer a nível do seu desenvolvimento, o porquê ele acha. Olha só, tal influência ocorre majoritariamente através da mídia e da propaganda. Com elas, padrões de vida são disseminados a uma velocidade assombrosa, fazendo a sociedade muitas vezes privada de consciência crítica, absorvê-los e incorporá-los como ideais próprios, ditados pelo computador, acreditando no que foi publicado, sem o devido questionamento da veracidade e dos fatos apresentados. Perceba que o aluno, a aluna continua fiel, mostrou que seria contra, né? não iria falar a favor dessa questão de sermos vigiados, filmados, e defendeu muito bem. É o porquê eu acho. Então, tenha a ideia fixa. Eu sou a favor ou contra e defenda esse ideal. Vamos ver agora o segundo parágrafo desse texto e ver se o aluno continua sendo fiel. Com isso, as novas redes sociais surgidas nesse início do século XXI se tornam os principais vetores da alienação cultural e social da população, uma vez que todos possuem um perfil virtual com acesso imensurável a todo tipo de informações. Por isso, diversas empresas e personalidades se valem da criação de perfis próprios, atraindo diversos seguidores, aos quais impõem sua maneira de agir e pensar. Esses usuários se tornam mais vulneráveis e suscetíveis à manipulação virtual. Então, preste atenção, o aluno continua sendo fiel à sua ideia. A ideia de que, gente, eu sou contra a esses perfis, ao excesso, ao uso dessas redes sociais. Claro, você poderia falar positivamente? Claro que pode. As redes sociais têm um lado positivo, é o lado de nós podermos fazer as propagandas, não deixa de ser um argumento. Mas a opção aqui do aluno foi mostrar esse lado negativo. E aí talvez você que está assistindo o vídeo pode estar se perguntando da seguinte forma: mas Arthur, e se eu quiser mostrar o lado positivo e o lado negativo, eu posso fazer isso? Mas é claro que você pode e você deve. Eu entendo até que você tem, no ditado popular, você tem mais pano na manga para produzir os seus argumentos. E aí se lembra, tá? Qual é a dica que nós vamos dar se você partir para essa ideia? É uma ideia por parágrafo. Em um parágrafo você fala positivamente, no outro parágrafo você vai falar negativamente. Claro que você tem que ter um parecer, você tem que se posicionar, mas aí que você pode mostrar os dois lados da mesma moeda, é claro que você pode. Ou então escolher
falar do positivo ou negativo, bem ou mal. E aí vamos fechar agora essa parte do desenvolvimento e vamos ver se o aluno se mantém fiel. Vamos ver o último parágrafo do desenvolvimento desse aluno. Outro ponto negativo dessas redes, como o Facebook e o Twitter, é o fato de todo o conteúdo publicado ficar armazenado na internet, permitindo a determinação do perfil dos usuários e a escolha da melhor maneira midiática de agir para conquistá-los. Além disso, o uso indiscriminado de tais perfis possibilita a veiculação de imagens ou arquivos difamadores, servindo como ferramenta política e social para aumentar a credibilidade de determinadas personalidades, como ocorre com Hugo Chávez em sua ditadura na Venezuela. Então, gente, o que é que chama a atenção aí, além dos argumentos estarem bem concretos, bem plausíveis, tá? É a fidelidade à tese. O aluno falou, eu sou contra, eu não vejo o lado positivo. E aí se colocou dessa forma. E é isso que você tem que fazer. O que é que chama a atenção também nesse texto? São os elementos de ligação. Eu venho falando isso constantemente, gente. O seu texto, ele tem que estar recheado de elementos de ligação. Sabe aquele ditado que diz, tudo demasiadamente é veneno, tudo em excesso é veneno? Pronto. Para essa regra, não se vale esse ditado. Os elementos de ligação, o seu texto tem que estar recheado de elementos de ligação, elementos coesivos. E você pode estar se perguntando, poxa, que elementos de ligação são esses, Arthur? Que elementos coesivos são esses? E aí temos que voltar um pouco para a nossa aula de gramática, tá? Onde vai falar das conjunções, dos pronomes demonstrativos, essa, aquele, aquilo, onde vai mostrar tais assuntos, tais medidas. Então, além disso, sempre use essas expressões a fim de que ele retome o texto e faça esse elo. Para nós finalizarmos, lembre-se de que a sua conclusão tem que ter uma proposta de intervenção. E vamos ver se o aluno dá essa proposta de intervenção. Vamos lá, vamos ver a conclusão do texto. Diante disso, o aluno já começa com um elemento de ligação. É necessária a aplicação de medidas visando a um maior controle da internet, a implantação na grade escolar brasileira do estudo dessas novas tecnologias de informação, incluindo as redes sociais e a consequente formação crítica dos brasileiros. Seria um bom começo. Só assim poderemos negar as previsões feitas por George Orwell e ter um futuro livre do controle e da alienação. Então, o aluno fechou perfeitamente, deu a proposta de intervenção que você tem que fazer. E para nós finalizarmos, lembre-se de que a sua conclusão tem que ter alguns elementos básicos: governo, família, sociedade, a mídia e a escola. Se você conseguir vincular esses 5 elementos na sua conclusão, perfeito. Ou então escolhe 4 e vincula, coloca na sua conclusão, dando essa proposta de intervenção. Seguindo essas dicas, eu tenho a certeza que você, amigo candidato, vai se sair bem. Então fica aqui o meu boa sorte, bons estudos e sucesso nessa prova do Exame Nacional de Ensino Médio. Muito obrigado ao professor Arthur pela aula de hoje. Estava todo mundo aqui acompanhando, atento, e muito boa sorte a você que está aí se preparando para o Enem. Eu lembro que na nossa fanpage e no nosso canal no YouTube, todas as aulas estão disponíveis. Uma ótima opção para você revisar. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.